Então, pessoal, vocês gostaram do primeiro bloco? Me sigam porque tem muito mais, muito mais. O Enchefs 2021 está recheado de coisas maravilhosas e incríveis. Yes. Parede da Pinha, né? Conhece esse, professora? Araticum, Articum bruto, né? Na Bahia, no Sul. Parede da Pinha, mas é bem grande, né? Lembrando, estamos localizados no Centro Universitário Católica de Brasília. Tá bom? Beijos. Aproveitem a live. Muito doce. E esse? Buriti, né? Buriti no norte chamam de Miriti, né? E que o Dom Francisco faz um risoto de Buriti maravilhoso. Tá? E esse? Babaçu. Babaçu também. Aqui é o fruto inteiro e aqui as quebradeiras de coco babaçu no Maranhão, né? A comunidade de quebradeiras de coco babaçu. Muitas dessas atividades são feitas por mulheres, né? Até hoje, inclusive. Fui no Ceasa semana passada, comprei um amendoinzinho lá de uma senhora e na hora de fazer o pix ela falou, meu marido, o pix do meu marido. Aí eu fiz o pix e eu falei, cadê o pix da senhora? Vou fazer, mas essa é uma outra discussão, né, sobre a valorização do trabalho da mulher no campo, né? Mas enfim, né? E essa a professora conhece. O Issá, ou Saúva, né? Isso, outra Ana Júlia, né? Não, Vespa, né? Tira o abdômen dela e torra para fazer uma farofa deliciosa com sabor de amendoim. Quero experimentar. Né? Pela torradinha. E essa? Isso. Jabuticaba. Maranhão, exatamente. O gongo, né? Gongo, coró, boró, né? É uma larva de um besouro que dá no coco e, como ela fica dentro desse coquinho, ela é coco, né? Então, assim, as crianças comem natura. Eu comi muito dela quando era criança, que eu ia passar as férias no noroeste goiano, então o pessoal tinha costume lá, né? Não se vê mais. Mas a torrada é mais gostosa ainda, né? Porque fica um sabor de coco queimado mesmo. Então, estou mostrando essas imagens porque são todos produtos da sociobiodiversidade, né? A maioria aí é encontrado no Cerrado. E o Slow Food ele trabalha muito essa questão de valorização do produto local. Então o Slow Food ele é um movimento que preza pelo alimento bom, limpo e justo. Vou mostrar ali daqui a pouco, né? E qualquer pessoa interessada em valorizar esse alimento, né, em valorizar o bioma, seja cozinheiro, nutricionista, pesquisador, produtor, qualquer pessoa pode participar. Então aqui eu tenho a honra, assim, sabe, de hoje ter a chefe Lana, chefe Rosário, Dom Francisco, Eliane, Kézia, chefe Otávio, todos os participantes do movimento Slow Food, né? Porque se identificaram com o movimento e abraçaram a causa, né? Não só da valorização do produto local, como do pequeno produtor. Vocês viram o Francisco falando aqui, né? De estar comprando esses produtos dos pequenos e tal, que é quem tem um cuidado, né? Com o alimento e com a terra. No Slow Food, a gente tem vários projetos, um deles é a Árvore do Gosto, né? É um catálogo de alimentos in natura ou minimamente processados que correm o risco de desaparecer. Então, todos esses que eu mostrei, a exceção do gongo e da saúva, né? Mas todos os outros estão na Arca do Gosto. É um catálogo mundial, internacional. Quando você acessa o site da Arca do Gosto, tem os produtos da Itália, né? Muitos queijos, né? De leite cru e muitos embutidos. E no mesmo catálogo tem os produtos do Brasil. Atualmente
uns 200 produtos, mas daí para mais. Né? E por que esse catálogo? Para chamar a atenção desses produtos que correm risco de desaparecer. Porque quando a gente fala em extinção, normalmente só se lembra de animais, né? Animais e plantas, mas tem alimentos, modos, processos de fazer que correm o risco de desaparecer ou que já desapareceram, né? Na Itália tem um bom exemplo lá daquele macarrão filindeu, né, chefe? Sim. Que é só uma família de 3 mulheres que fazem uma massa com a mão, né? Vai puxando e afinando, fica mais fino do que fios de ovos, cabelo de anjo, né? Cabelo de anjo, né? E é só uma família que faz. E assim, já foi cozinheiro atrás, já foi pesquisador, eles conseguem reproduzir, né, ainda esse processo. Então, esse filindeu também está na Arca do Curso Internacional. Eu coloquei aí, ó, minimamente processados, queijos, né? Os queijos ali, principalmente da região de Minas, né? Cerro, salitre e... Gente, esqueci, cerro, salitre e canastra, né? Esse do Nordeste também. A Eliane já esteve lá, né, Eliane? Meu sonho. E o movimento, como eu falei, bom, limpo e justo. Né? O bom é o saboroso, e é interessante porque o fundador do movimento, um jornalista italiano, chamado Carlo Petrini, o chefe já serviu ele, né, chefe? Teve a honra, né? O lombo de jacaré. Fez o quê? Lombo de jacaré. Fez um lombo de jacaré para o Carlo Petrini quando esteve aqui em Brasília. Né? Então, um jornalista italiano que há 30 anos fundou um movimento que começou... quando ele começou era mais uma confraria, né? Era em contraposição ao fast food, porque o McDonald's decidiu abrir uma loja numa praça muito tradicional de Roma, que tinham vários restaurantes centenários, e aí o Carlo Petrini juntou com os amigos e falou que não, lançaram um manifesto, né, um manifesto Slow Food, pela comida de verdade, e era só essa questão mais confraria. Hoje nós nos definimos como um movimento ecogastronômico. Tem a preocupação com toda a cadeia produtiva, desde o produtor e a saúde do produtor até chegar à nossa mesa, né? Então, o Petrini, ele não abre mão. Toda a palestra que ele fala, nós vamos continuar lutando pelo limpo e justo, mas sem abrir mão do sabor, da qualidade, que é o bom, né? Que é o saboroso. Quantos de nós não temos memórias afetivas das comidas da avó, da tia, da madrinha, né? Eu tenho da minha cunhada. Minha cunhada faz um pernil à pururuca lá no norte de Minas que ninguém faz, né? Uma vez eu falei isso e a pessoa na palestra falou: porque você não comeu da minha tia, né? Tá certo. Então, é uma questão muito pessoal, realmente, né? A memória afetiva, gustativa é muito pessoal. Então, bom, limpo, sustentável, que não agride o meio ambiente. E não adianta eu falar de orgânico se eu desmatar o cerrado para plantar orgânico, não está valendo de nada. Então tem que ser o sustentável mesmo. Até que ponto é a sustentabilidade daquilo que a gente está consumindo. Hoje é um tema muito forte, muito, verdade, porque o aquecimento do planeta não dá para brincar não, tem que realmente começar a mudar. Sim. O hábito alimentar. Inclusive o tema do mês esse ano, do mês de São Paulo, é isso. Eu comia berinjela quando era adolescente, criança, uma vez estava lá. Por favor. Estou falando que na minha época, falando de 50 anos atrás, a gente comia berinjela 2 meses agora. Por quê? Na época da berinjela. Não era forçado, não era uma agricultura industrializada como é hoje.
uma agricultura familiar, de pequeno grupo, entende? Então, era pimentão, era 2 meses, 1 mês a um ano. Depois não tinha mais pimentão. A cachorro, a mesma coisa. E o sabor muda, né? O tomate San-Marzano era só no mês de julho e agosto. Depois não tinha mais sentimento. E a gente fazia conserva, né? Fazia conserva, guardava, entendeu? Não tinha. Então, hoje é muito importante, como você estava falando, comer comida de boa proveniência, com cultivação orgânica, né? Sem desmatar muita coisa, porque tem que ser pouco, mas bom. Pouco, mais bom. Isso, pouco mais bom. Exatamente. Até o lema um dos projetos do Slow é Slow Meat, né? Que fala para comer menos carne e de qualidade. Né? Então, diminuir o consumo de carne e buscar carne de qualidade. Porque a gente não precisa estar comendo carne todo dia, como a gente não precisa estar comendo morango todo ano. Né? Então, o limpo é o sustentável e o justo é o preço justo para o produtor. Né? É o preço justo para o produtor. Uma vez, num evento com o Dom Francisco, ele falou: eu nunca discuto o preço com o produtor, eu discuto qualidade, mas eu não discuto o preço, porque só ele sabe o tanto que custou para produzir aquilo. E é verdade, gente. Quem aqui já foi catar piqui no mato? Levanta a mão. O piqui tá bom? Quando que o piqui tá bom? Quando ele cai, né? E eu, muito bonitão, apesar de crescer no Cerrado, nunca tive que catar piqui. Aí, no norte de Minas, tem uma produção muito grande de piqui ainda, né? E eu, bonitão, fui lá reclamando do litro do piqui aqui, que era R$5. Não, que R$5? Eu vou lá na minha sogra, eu pego de graça no mato. Vai abaixar e levantar para você ver. Abaixa, levanta, né? Porque você não pode pegar tudo, porque tem que deixar para a fauna e para a própria natureza reproduzir. Aí você vai no tabuleiro, né, que é onde tem piqui, cada piqui. Aí daqui a pouco você vai no outro, vai no. Terminou? Não, agora você vai abrir o piqui, né? Nunca mais eu reclamei de preço de piqui aqui em Brasília. Então, só quem colhe, né, sabe o custo que é. Aqui uma fala da Ana Luísa, né? Quando eu era pequena em Franca, eu não entendia porquê, quando vinha alguém de São Paulo, casamento, servia prato internacional. Cadê a leitoa pururu? Carne de sol, paçoca. O Brasil não valoriza seus ingredientes, gente. Aqui eu sei que todo mundo valoriza, que entende, que sabe. Mas a gente até hoje vê que os ingredientes nacionais não são devidamente valorizados, né? E a questão de segurança alimentar, que vai muito aí ao encontro da parte de nutrição, né? Você vê que prescrever alimento ao invés de remédio é mais barato do que prescrever um remédio e tratar a doença, né? Isso é fato, né? Você tem aí as doenças modernas, né? Obesidade, diabetes, por conta da má alimentação. Não é só o custo para a pessoa, é o custo para o sistema de saúde de um país, né? E aí uma reportagem de 2019 falando que muita gente está deixando de prescrever remédio para prescrever alimento para curar, né? As doenças. Aliás, eu até esqueci de falar, mostrando os frutos lá do Cerrado, né? O jatobá, por exemplo, né? Eu sei que tem nutricionistas aqui. O jatobá, por exemplo, tem mais cálcio do que o leite, de 20 a 30% mais cálcio do que o leite. O buriti tem tanta vitamina A que, mesmo depois de processado, se você cozinhar, né, fazer o doce de buriti, por exemplo, que é aquecido, tem tanta vitamina A que a vitamina A ainda preserva depois de processado. Então, cerrado vale mais em pé do que derrubado.
A grande discussão atualmente é a baunilha do cerrado, né? Baunilha do cerrado. E o cerrado está sendo desmatado principalmente para plantar milho e soja para ração para gado, né? E estou falando aqui do gado de alta produção. Não estou falando do seu Joãozinho que tem meia dúzia de vaquinha na roça dele. Uma baunilha do cerrado, quem já viu, é mais ou menos no meio desse microfone, né? Uma baunilha dessa por aí, você acha até R$100. Uma baunilha. Quanto que pesa uma baunilha dessa? Umas 100 gramas, talvez? Menos de 100 gramas, né? Lá em São Paulo a gente compra aquela menor, que paga em torno de R$40. Pois é, R$40. Menor. Vamos pôr aqui uns 80 gramas de uma baunilha desse tamanho. R$100. Uma arroba de boi, que é 15 quilos, é R$290. 15 quilos, 290. 100 gramas, R$100. Qual que vale mais? Então o cerrado vale muito mais em pé do que derrubado. Aqui é um print que eu tirei do Conselho Regional de Nutrição da primeira região, falando sobre alimentos regionais, baseado no guia alimentar para a população brasileira, né, que tem vários alimentos regionais, feijão tropeiro, paçoca de carne seca com banana da terra, peixe com castanha agrícola, cuscuz paulista, barreado, né? E é isso, assim, em linhas gerais é isso, não quero tomar muito tempo de vocês, tá? Fica o convite aqui, qualquer pessoa interessada pode, quiser participar, se juntar a nós, promover toda essa biodiversidade alimentar que existe, né? Eu gosto muito de citar um exemplo que eu fui lá em Cavalcante, nos Calungas, e a nutricionista lá da região falou assim: nossa, você não sabe como foi difícil para mim inserir alface e tomate na alimentação da escolinha dos Calungas, que fica lá dentro da região. Falei, olha, do ponto de vista nutricional eu até entendo, né? Meu irmão é nutricionista, minha cunhada é nutricionista, mas os Calungas estão pelo menos aqui há 150 anos e eles nunca precisaram de alface e tomate na dieta deles. Qualquer nutriente que o alface e tomate tivesse, eles tiraram do cerrado, né? E assim, ela regalou o olho, deu um pulo para trás, como se fosse uma coisa assim muito, né? Quando na verdade tá muito assim óbvio, né? Na falta de uma palavra melhor, está muito óbvio e a gente precisa valorizar a nossa biodiversidade alimentar local, né? Agora eu vou deixar um vídeo para vocês aqui, que também vai falar um pouco mais sobre o slow, tá? E muito obrigado pela atenção e oportunidade. Segundo diversos estudos, a Terra estaria atravessando a 6ª grande extinção em massa. Durante a 5ª, há 65 milhões de anos, desapareceram os dinossauros. Hoje, a causa que desencadeia a extinção não é uma glaciação ou erupção vulcânica, mas o homem. Somos nós que destruímos as florestas pluviais, reduzimos o oxigênio, construímos desmedidamente, tornamos estéreis a terra com defensivos e fertilizantes químicos. Somos nós que jogamos plásticos e que derramamos os venenos das indústrias em oceanos e rios. Somos nós que poluímos com fumaça e que continuamos marginalizando os últimos guardiões da terra e da sua diversidade. Os pequenos agricultores, os pastores e os pescadores, que conhecem e sabem como respeitar o delicado equilíbrio da natureza. Ao falarmos do desaparecimento de espécies animais e vegetais, pensamos em algo distante do nosso cotidiano, como tigres, elefantes, golfinhos. Na realidade, também desaparece para sempre algo muito próximo. Centenas de variedades de batatas, maçãs, doces tradicionais, os sabores da nossa memória. Desaparece um mundo inteiro que se apaga cada vez mais rapidamente. 27 mil espécies desaparecem todo ano.
constituem a base da alimentação humana vêm de 3 cereais: trigo, arroz e milho. E 90% das sementes cultivadas é constituído por poucos híbridos patenteados, produzidos e vendidos por poucos multinacionais. Um sistema fragilíssimo, pois a sua uniformidade não consegue combater doenças e imprevistos. Por esta razão, as monoculturas precisam de um uso excessivo de substâncias químicas sintéticas. A natureza já começou a dar sinais há muito tempo. Em 1845, por exemplo, o fungo atacou a única variedade de batata cultivada na Irlanda. Milhões de pessoas morreram ou foram obrigadas a emigrar para fugir da fome. Somente depois de anos, o fator de resistência ao fungo foi descoberto numa das inúmeras variedades de batatas andinas. Sem a biodiversidade, hoje a batata não seria um dos principais cultivos do mundo. O Slow Food entendeu a importância da agrobiodiversidade desde a sua fundação. É preciso salvar não apenas o panda ou o lobo marinho, mas também a cabra de Jantana da Sicília, o asno andaluzano, a ovelha norueguesa, não só o edelweiss, mas também a cenoura de Polignano. Em 10 mil anos de história da agricultura, o conhecimento dos agricultores deu vida a milhares de variedades e raças, que expressam, por sua forma, cores, cheiros e sabor, a alma e a história das regiões onde vivem. Mas a mecanização é inimiga da diversidade. Assim, a partir dos anos 50, a produção agrícola foi progressivamente se concentrando em um número cada vez menor de espécies e variedades, criadas para atender às exigências do mercado global, indiferentes ao vínculo com o território, mas capazes de produzir em muitos locais diferentes, resistindo a longas viagens e com sabor padronizado. Por exemplo, embora existam milhares de massas selecionadas pelos agricultores, apenas 4 variedades comerciais representam 90% do mercado mundial. O Slow Food considera cada produto, cada alimento, como um conjunto de muitos aspectos diferentes e ligados entre si. Imagine uma grande árvore, com raízes profundas em 1000 direções, com um grande tronco e galhos crescendo para o alto, com folhas, flores e frutos. As raízes são firmemente fixadas a uma região, um clima, uma altitude, uma exposição ao sol. É a terra que acolhe as sementes e que faz com que cresçam. Mas o território não é apenas solo, clima, geografia. Também é cultura, saberes e técnicas artesanais. O alimento é a expressão de um idioma, da música, da poesia, os rituais de uma comunidade. As raízes são profundas e em seu caminho encontram raízes de outras árvores, trazendo consigo outras culturas, outros idiomas, outras histórias. Das raízes, sobe-se para o alto. O tronco da árvore representa o suporte indispensável para uma boa produção, uma produção justa para quem trabalha e limpa para o meio ambiente. Há ramos com flores e carregados de frutos, representando o paladar, o olfato, a visão, o tato e a cozinha, que pode ser tradicional ou inovadora. Tudo aquilo que torna o alimento uma experiência desejável. O alimento é também proteção, com vitaminas, proteínas, sais minerais, carboidratos, gorduras e equilíbrio físico e interior. Um nutricionista estuda uma parte, um gourmet outra. Um ambientalista preocupa-se com uma coisa, um geólogo com outra e um antropólogo com uma diferente. O Slow Food considera todas essas partes, em conjunto, num equilíbrio único. Cada produto é semente, terra, cultura, sustentabilidade ambiental e social, nutrição, sabor. Para preservar esta riqueza, nasceu a Árvore do Gosto, onde o Slow Food reúne, antes que desapareça, espécies vegetais, animais e produtos como pães, queijos, fiambres, pertencentes à cultura, história e tradições das comunidades do mundo inteiro. A Árvore do Gosto é um catálogo de produtos, mas o Slow Food iniciou também um projeto envolvendo diretamente os produtores, as fortalezas. As fortalezas atuam concretamente para preservar um produto tradicional em risco de extinção, ou seja, um produto da África, ou uma técnica tradicional em risco de extinção, como pesca, criação, processamento, cultivo.
ou uma paisagem rural, ou um ecossistema em risco de extinção. Outra ferramenta importante para preservar, divulgar e valorizar a biodiversidade são as hortas do Slow Food, hortas familiares, comunitárias e escolares. Além disso, para aproximar pequenos produtores e consumidores, o Slow Food promove no mundo inteiro a realização dos mercados da terra. A luta para salvar a biodiversidade não é uma luta qualquer, é a luta pelo futuro do planeta. Todos podemos fazer alguma coisa nas nossas regiões diariamente. Não devemos nos concentrar naquilo que já perdemos, mas no que ainda podemos salvar. Eu esqueci de comentar, chefe Otávio e professora Amanda, uns 8 anos atrás, nós fizemos um evento aqui nesse auditório do Slow Food, sim, foram 3 noites, foi uma loucura. Hoje eu faria um dia inteiro só, mas foram 3 noites, na época era a professora Alessandra Branco, que intermediou aqui, né? Chamamos de ECOA Cerrado, Encontro das Comunidades do Alimento Cerrado, e a gente trouxe cozinheiro, trouxe produtor, e até uma indígena, né, para falar das sementes crioulas, né, que essas comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, são guardiões de conhecimentos ancestrais. Então foi bem bacana, e assim, a gente está à disposição, quando quiser fazer de novo, a gente está aí, né, colaborar. Aqui em Brasília nós temos 2 grupos do Slow Food, o Slow Food Cerrado, no Plano, e o Slow Food Buriti aqui em Taguatinga, tá? E qualquer um pode participar. Ok? Obrigada, Jean. Fica o convite, Jean, para você fazer isso de novo. Obrigado. Nós tivemos muito prazer em receber a Festa do Morango recentemente, com a chefe Otávio, a Juliana, e a gente faz muito gosto de receber essa... obrigada. A gente faz muito gosto de receber essa representação aqui para falar para os nossos estudantes. Quando quiser, fala com a gente já reserva espaço para vocês. É um prazer. Muito obrigado. Obrigada, Jean, mais uma vez. Vamos aplaudir, gente. Agora a gente vai dar para mais uma etapa do nosso evento. A gente vai chamar aqui a nossa bancada, os jurados. Tá? Vou explicar um pouquinho a dinâmica. Como a gente está com o tempo um pouquinho apertado e os pratos lá já estão prontos, enquanto os nossos jurados vão estar degustando os pratos, vou ter o prazer de receber o chefe Rosário aqui para apresentar mais uma delícia para a gente. Queria chamar aqui a nossa bancada, aproveitar o Jean, vem sentar e fazer parte da nossa bancada como júri, vai degustar um dos pratos aí pra gente. Fica à vontade, Jean. Gostaria de convidar a nossa bancada, o chefe Edilson Oliveira, representando um restaurante maravilhoso, Osteria Vicenza. Obrigada, gente. Gostaria de convidar a professora Amanda, coordenadora do curso de Nutrição e de Gastronomia da Católica. Gostaria de convidar a Rafaela Silva, gastróloga, que vai representar mais júri. Gostaria de chamar a chefe Lana Rolins, embaixadora da gastronomia brasileira pelo estado de Goiás, e chefe de cozinha, para aderir a nossa bancada. E agora, chefe Rosário assume nossa bancada e vai apresentar a sua delícia. Obrigada, chefe Rosário. Fique à vontade. Quando a gente busca fundo do coração, lá no fundo do coração de Deus, não espero ninguém.
deu amor e não pediu mais nada em troca. Pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor, por é maior que tudo. Gente, então nossos chefes, nossos jurados já estão preparados para serem avaliados pelos nossos criteriosos e maravilhosos chefes. Tem que ligar aqui, viu?
Boa tarde, tudo bem? Hoje vamos fazer me dá aquela massa, por favor, a massa. Hoje vamos fazer esta massa, é uma massa de origem sarda, da Ilha da Sardenha, que é uma ilha que está bem do lado da costa, no centro mediterrâneo, certo? Esta massa aqui, antigamente se fazia à mão, né? Você fazia um minhoca redondinho e depois com o dedo você fazia assim. Ela fazia essa casinha, tá vendo? Então, hoje é feito com um maquinário bom, de qualidade, né? Um maquinário que não, vamos dizer, destrói a massa. Então, um maquinário muito bom é que consegue fazer a mesma forma como se fazia antigamente à mão, ou seja, artesanal, né? E essa massa hoje é trafinada a bronze, né? E é um grão duro selecionado. E este aqui é importado da Itália, aqui em São Paulo, e São Paulo manda para Brasília, tá certo? Aqui está escrito, tem um nome aqui, se alguém quer ler depois, gnocchetti sardi, é uma massa maravilhosa. Vamos fazer esse gnocchetti com a cebola cortada um pouquinho mais grosso em cubinho, Eliana está cortando, que eu já passei para ele, eu corto, e a abobrinha também da mesma forma. Ele tem que ter o mesmo corte da cebola, ok? Vai ficar um cubinho pequenininho, certo? Aí depois vamos ajuntar essa linguiça que eu faço lá no restaurante. É uma linguiça de filé mignon do suíno. Ele é moída, mais grossa, e é temperado com vinho, noce moscada, grana padano, ervas e vinho tinto, né? Entendeu? E não tem tripa. A gente coloca no papel filme para fazer a forma e depois coloca na batedeira de temperatura, dá uma endurecida, né? Fica um pouquinho congelado, vai cortando e embala abaixo, certo? Não tem tripa, tá? E não tem gordura também. É um filé mignon suíno, né? Aqui no Brasil, o filé mignon suíno é muito barato. Na Europa, o filé mignon suíno custa no mínimo 20 € o quilo. Aqui você paga no atacado a 15, 16 reais o quilo. Reais, né? Entendeu? Então, o nosso filé mignon suíno aqui é muito bom. Óbvio, tem que comprar com empresa que tem certificado, né? Tem um CIF, etc, né? Tem um produto que tem garantia, né? Bom, então esta massa, o nome desta massa, o nome desse molho, né? É o molho camponês. Por que não molho camponês? Que está no meio da roça, de uma fazenda, ou você tem um pequeno sítio, né? Você cultiva verdura, coisa, você sempre tem uma carga de porco